E aí galera, beleza? Tava com saudade da gente dar continuidade no nosso treinamento, o curso Conhecimentos Fundamentais de Pneus. Estamos de volta aqui para trazer mais uma aula para vocês através do YouTube. Aliás, gente, aproveita, você que está fazendo esse treinamento aí, aperta o inscreva-se ali, não custa nada, você vai se inscrever, vai receber notícia, vai receber informações a respeito dos treinamentos. Além do que, ajuda a gente a divulgar esse projeto bacana aqui, tá certo? Aperta o sininho lá também, que isso ajuda a divulgar mais o nosso treinamento e fazer com que as pessoas tenham acesso a toda essa informação. Beleza, então, vamos para a nossa aula número 5, módulo número 5, nomenclatura, todas aquelas inscrições que aparecem na lateral do pneu. Isso traz informações muito importantes, gente. É muito importante quando o consumidor pergunta o que significa aquele símbolo, o que significa aquelas letras, que o vendedor saiba explicar para o consumidor o que significa, para que está ali, para que serve, e muitas das inscrições elas servem inclusive para determinar a correta aplicação no pneu. Então, inscrições na lateral. A lateral, flanco ou costado, dependendo da região do país que você está, fala de uma maneira, mas o importante é que a lateral do pneu, ela traz todas as informações que o técnico, o vendedor ou mesmo o consumidor precisa saber antes de montar o pneu no seu veículo, tá certo? Então, é isso aí, antes da montagem, saber tudo isso. Muitas dessas inscrições são tão importantes que elas podem determinar a correta aplicação no veículo e até determinar se devemos ou não vender o produto que o consumidor está querendo comprar, pois é um item de segurança e, se for aplicado de maneira incorreta, está levando sérios problemas de segurança para a vida de quem está andando em cima desses pneus. A gente não deve correr o risco de vender um produto equivocadamente. Então é muito importante tudo que está escrito na lateral, símbolos, pontos, letras, enfim, nós vamos dar uma clareada nisso tudo, tá? Muitas outras informações estarão presentes na lateral, mas quando a gente for falar das linhas de produtos propriamente dito, a gente dá uma relembrada nesse assunto, porque cada produto pode ter inscrições diferentes dependendo da aplicação a que ele é destinado. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então? Na lateral do pneu, uma das informações que aparecem com certeza é a marca do pneu, né? Que no caso do Dunlop, o nome comercial, nesse caso aqui SP Touring R1, esse pneu que eu tenho aqui inclusive, tá? Então isso é default, ou seja, todos os pneus vai ter uma marca e o nome comercial, correto? Aí começa a entrar informações muito importantes, por exemplo, medida do pneu. A medida do pneu é a informação mais importante na lateral do pneu. E para esse caso especificamente, nós vamos ter um vídeo exclusivamente falando da medida e todas as informações que traz a medida do pneu. Nós temos aqui 175, 70, R14, 88T Extra Load, está me dizendo que é um pneu para carga extra, uma maior carga, tá? Então a gente vai falar da medida mais à frente. Aqui eu tenho o código de barras, que é uma informação importante para rastrear o pneu, caso eles precisam saber alguma informação, quando houver ou se houver alguma reclamação, alguma coisa, nós temos como rastrear toda a produção do pneu através do código de barras. É lógico que o código de barras ele pode desaparecer com o tempo também, tá? Nós temos o DOT do pneu. Na realidade, nós temos uma inscrição aqui de 12 ou 13 dígitos, nesse caso aqui 13 dígitos, porque nós temos aqui 1WCHR, né? Então tem o número 1 ali que indica a planta da Sumitomo onde foi fabricado esse pneu. Independente disso aqui, gente, é uma informação muito importante, nós vamos abordar ela separadamente, porque aqui tem uma informação relevante quando se trata principalmente da questão de garantia do produto, tá bom? Então, mais à frente nós vamos ver o DOT do pneu. Nos casos do pneu da Dunlop, pode ocorrer de ter dos dois lados, sendo que do outro lado aparece somente a planta onde o pneu foi fabricado. Perceberam então o quão importantes são as inscrições na lateral? Uma outra informação muito importante que tem na lateral do pneu é a estrutura do pneu. Lembra quando nós falamos das definições do pneu, que nós falamos do pneu estruturalmente? E estruturalmente ele é composto por vários materiais, aliás, compostos de borracha, aço e tecido. E está aqui na estrutura do pneu, é uma informação muito importante que está na lateral. É importante você saber porque dependendo do tipo de fabricação do pneu, pode ter ou não uma outra camada, né? Quando nós falamos do plies aqui, das lonas, das camadas que compõem o pneu. Então é muito importante saber isso, porque alguns pneus, principalmente populares, no caso da Dunlop, tem uma camada mais muito importante e nós vamos falar sobre isso ali na frente quando nós formos falar de tipos de construção, que vai ser um capítulo à parte.
beleza? Vamos para frente então, porque aqui a gente só está mostrando realmente as inscrições na lateral. Outra inscrição muito importante, gente, está aqui, ó, é a pressão e carga máxima que o pneu suporta, está lá na lateral, isso é muito importante. Então, pressão máxima, aqui no caso 340 kPa, 50 libras por polegada quadrada, nós vamos falar mais à frente em outro capítulo também, e 560 kg de carga por pneu suporta, está escrito na lateral. Então é muito importante, tem que tomar muito cuidado. Nós vamos ver quando falarmos da medida, quando nós vamos falar da medida do pneu, nós vamos abordar isso aqui, porque é muito importante. Tem uma letra e um número lá depois da medida do pneu, que representam a descrição de serviço do pneu. Não devemos vender para o consumidor um pneu que tenha símbolo de velocidade ou índice de carga menor do que aquele que veio do equipamento original no veículo dele, ok? Então vamos prestar bastante atenção nesse detalhe. Lá na frente, então, quando nós vamos falar da medida do pneu, nós vamos abordar novamente essa questão de pressão e carga máxima, beleza? E, por exemplo, alguns pneus podem vir com informações adicionais dependendo do país onde ele vai ser aplicado. Então aqui diz pressão máxima aplicada para Estados Unidos e Canadá somente. Então, temos que prestar atenção nesse detalhe, que muitas vezes o consumidor vê uma inscrição na lateral e ele acha que aquilo é uma coisa que está sendo aplicada aqui no Brasil. Não. É informação específica para onde o pneu está destinado, ok? Então, gente, são informações que a gente precisa ter aqui, ó, para que a gente possa argumentar com o consumidor. Muitas vezes ele está equivocado em alguma informação que aparece na lateral do pneu. Símbolo do TWI. Opa, essa aqui é uma informação tão importante também que nós teremos um vídeo para falar só de TWI. Mas só para explicar para vocês o que é o TWI. Nos pneus, na lateral, muito próximo ali da banda de rodagem, nós vamos ter um símbolo, nesse caso da Dunlop aqui é um triângulo, que aponta aonde está o TWI. O que é TWI? As letras significam Tread Wear Indicator, ou indicador de desgaste da banda de rodagem. Tá? Então, quando nós olhamos nessa direção na banda de rodagem, nós vamos ver um ressalto de borracha que mede 1,6 milímetros, e nós vamos ver quando falarmos de TWI, por que tem que ter essa indicação no pneu. Ou seja, quando o pneu vai sendo utilizado, desgastado, quando atingir este ressalto de borracha no fundo do sulco, que mede 1,6 mm de profundidade, vai estar liso nesse ponto, indicando que o pneu deve ser tirado de serviço. Mas nós teremos um capítulo especificamente para isso, beleza? Vamos à frente aqui. Bom, aqui são informações onde o pneu foi fabricado, nesse caso a indústria brasileira, o CNPJ da Sumitomo está aqui. É um pneu de construção radial, nós vamos falar sobre isso mais à frente, quando falarmos de tipos de construção. Está escrito em inglês aqui, tubeless, ou seja, o pneu sem câmara. Nós vamos exemplificar no próximo capítulo. Made in Brasil, feito no Brasil. E aqui temos alguns códigos, que são códigos de molde, códigos de equipamentos, aonde o pneu foi fabricado lá dentro da fábrica. São informações relevantes para a fábrica, ok? Mas é importante, vai que o consumidor pergunta para você e você tem essa informação aí, beleza? Valeu? Então vamos em frente. Segurança. Gente, nós já falamos vários momentos em outras aulas, o pneu é um item de segurança, então tem que tomar muito cuidado. Então tem umas letrinhas miúdas aqui que traz uma série de informações, mas dentre elas principalmente o cuidado na hora da montagem. Fazendo uma tradução aqui bem simplificada, aqui está dizendo nada mais nada menos que tem que ter muito cuidado na hora da montagem, principalmente deve ser manuseado por pessoas que tenham conhecimento técnico, que sejam treinadas em equipamentos apropriados, o cuidado na hora de inflar o pneu, tudo isso está escrito aqui. Gente, é por isso que nós falamos que na hora da montagem o cuidado para lubrificar a área do talão, porque se isso aqui não estiver bem lubrificado, a roda pode estar enferrujada, tem que tomar todo esse cuidado. Imagina o pneu entrar forçado na roda, danifica o talão, começa a vazar a pressão, o ar que está dentro do pneu, e isso pode ocasionar explosão. Está escrito aqui na lateral do pneu, isso é muito importante. Tá? Então, muito cuidado na hora da montagem e principalmente orientar o consumidor. Tem gente que compra, vou levar para montar, não sei aonde. Gente, muito cuidado. Se for manuseado por pessoas não capacitadas, equipamentos não apropriados, se não for feita a devida lubrificação na hora da montagem, o pneu corre um sério risco de explosão e isso pode machucar, aliás, pode danificar veículo e causar ferimentos nas pessoas, beleza? Então, está escrito na lateral do pneu, é muito importante, ok? O TQG, eis aqui um mito, gente. Muitos consumidores vêm na loja e querem comprar um pneu que está lá, Tread Wear não sei quanto, tá? Tread Wear, aí tem tração A, temperatura B, isso aqui é um pneu da Dunlop, tem essa informação. Agora um detalhe, gente, nós vamos ter um capítulo para falar só do TQG. TQG nada mais é do que uma grade de uniformidade para pneus que é
uma norma técnica do órgão que fiscaliza, que determina a aplicação correta de pneus nos Estados Unidos, no Canadá, aliás, na América do Norte, tá bom? Então, isso aqui é uma informação muito importante, não tem nada a ver, a informação que interessa para nós, e nós vamos ter um capítulo à parte também, é a etiqueta do Inmetro, tá? É a etiquetagem no padrão exigido pelo Inmetro no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Então, gente, muitos fabricantes ou muitos revendedores de pneus acabam utilizando isso aqui como ferramenta de marketing, quando no Brasil não é normatizado, não é fiscalizado. O que manda no Brasil é a etiquetagem, e nós vamos falar sobre isso mais à frente, assim como nós vamos esclarecer melhor o que se trata o TQG, beleza? Código do Inmetro, aí sim, tá? Nenhum pneu pode rodar no Brasil sem que esteja gravado na sua lateral o código do Inmetro. Cada fabricante tem o seu código, tá? Gente, nenhum pneu pode rodar nas estradas brasileiras se não estiver devidamente homologado pelo Inmetro. A gente fala isso aqui principalmente no sul do Brasil, tem um problema da fronteira com o Paraguai e tal, e a gente sabe que tem muita gente que vai lá, compra pneu do outro lado, pneu sem procedência, um pneu que não foi fabricado para rodar em solo brasileiro, não vai ter o código do Inmetro muitas vezes, e isso pode ocasionar o seguinte: se esse veículo se envolver num acidente, esse pneu que não tem o código do Inmetro não deveria estar rodando no território brasileiro, tá certo? Então, não está aprovado pelo Inmetro, e isso incorre em sérios problemas, inclusive para pagamento de seguro e coisa assim, tá certo? Outro código que aparece, né, em alguns pneus são códigos do ECE, que é como se fosse o Inmetro lá na Europa, tá certo? Então, são códigos que são irrelevantes para o nosso consumidor aqui, da mesma forma que se um fabricante importa um pneu, traz um pneu para rodar no Brasil, ele tem que ser homologado pelo Inmetro. Para que esse pneu seja exportado para rodar na Europa, ele tem que ter o código do órgão que regem as normas técnicas naquele país, tá certo? Então, esse aqui é o código como se fosse o Inmetro europeu, ok? Outras informações que aparecerão aí na lateral do pneu, por exemplo, né, os pneus vêm marcados lá com um ponto amarelo, com um ponto azul ou com um ponto vermelho, tá? Então, gente, são informações que tá lá. Por que tem essa marcação? Tem algum sentido. Então, no caso dos pneus da Dunlop, o ponto amarelo significa a área do pneu com menor incidência de massa, ou seja, o pneu é totalmente redondo, quando ele sai da vulcanizadora, ele passa numa balanceadora que vai medir o ponto da circunferência que tenha menor incidência de massa. O que ele vai fazer? Vai fazer o ponto amarelo ou o ponto azul, que aparece aqui embaixo, tem a mesma função. Nós vamos ter um capítulo, quando nós falarmos de balanceamento, nós vamos abordar exatamente isso aqui para exemplificar melhor, mas significa o seguinte: aqui é a área de menor incidência de massa. Então, na hora da montagem, tem um cuidado específico, colocar o bico nesse ponto, etc. O balanceamento será otimizado, e nós explicamos isso quando formos falar de balanceamento, ok? E o ponto vermelho, ele mede a uniformidade radial, circunferencial no pneu, tá certo? Então, este ponto mede um outro parâmetro que nós vamos falar mais à frente no capítulo especificamente, beleza? Uma outra informação que aparece aqui no ponto azul aqui é a informação que está na lateral do pneu, nesse caso aqui falando outside. O que é outside? Significa que esse pneu tem lado de montagem outside, lado de fora. E quando nós vamos falar de tipo de construção, aí nós vamos falar então do pneu assimétrico. Então nós vamos explicar melhor o que significa outside, inside, o porquê que está ali, tá certo? Um capítulo especificamente para isso. Aqui mais uma informação que pode aparecer ou não nos pneus, tá? No caso, em outra parte do pneu está escrito lá novamente a marca Dunlop e SP Touring, o nome comercial do pneu. São informações que aparecem na lateral do pneu e nós precisamos saber por que está lá, tá? Aqui, ó, outra informação importante, mas que está lá, fabricado pela Sumitomo, Rubber do Brasil, Steel Belt, ou seja, é um pneu radial, fabricado com cintas de aço. Nós vamos falar então de tipos de construção, nós vamos abordar e isso vai ficar mais claro para você. E tem outros códigos que aparecem, por exemplo aqui o MFS, esse CCC aqui com um código numérico, são informações diversas que aparecem. No caso MFS está indicando que esse pneu tem um protetor de água, nós vamos ver mais uma inscrição que traz essa informação mais nítida, tá? O código do Inmetro que está aqui novamente, ó, veja que aqui é um código diferente, de 2015, não é o mesmo código, apesar desse aqui também ser um pneu da Dunlop. Então é pneu importado, recebe um outro código do Inmetro, ok? E esse CCC aqui que traz outras informações que são normatizadas em outros países, certo? Agora, uma informação que tem principalmente em pneus de caminhoneta, que a gente tem que tomar muito cuidado, que gera polêmica muitas vezes, já gerou polêmica,
é o M mais S. O M mais S, gente, está dizendo simplesmente que é um pneu que também pode rodar na lama e na neve. M, mud, que é lama, e S, snow, que é neve. Então, quando o pneu vem marcado com M mais S, significa que este pneu pode ser utilizado também em condições de neve e de lama. Gente, é uma informação, né, que não tem muito a ver com o Brasil, principalmente quando se fala de neve, até porque M mais S, onde tem neve normalmente tem lama, porque quando a neve derrete gera uma lama também, tá certo? Mas o detalhe é o seguinte: é um pneu que tem essa marcação, mas que no Brasil ele tem aplicação normal para que ele foi destinado. No caso do pneu AT, que é esse caso aqui, por exemplo, AT significa all terreno, ou seja, todo terreno, e aí no caso, quando eu falo AT, ele tem uma determinação, e nós vamos falar especificamente quando vamos falar das linhas de pneus. Um pneu AT, ele pode rodar aí até uns 30% fora do asfalto. Então, essa inscrição M mais S, não tem problema nenhum de estar lá no pneu, não vai dizer que porque o pneu foi feito para rodar na neve, que vai rodar menos, tem nada a ver, tá certo? O mais importante é você ter certeza para explicar isso para o consumidor, que ele pode rodar tranquilo com o pneu que esteja escrito na lateral M mais S, desde que os pneus tenham o código do Inmetro, ele está aprovado para rodar no Brasil, beleza? Marca e nome, mais um código que aparece aqui. Gente, são várias informações que aparecem no costado e muitas delas não são relevantes para o consumidor. São códigos de equipamento, códigos internos de fábrica que aparecem aqui e, no caso, fabricado no Brasil. Olha só, aqui aparece ROF, significa Run on Flat. Run on Flat, né? Ou seja, pneu Run Flat, aquele pneu que tem a tecnologia que pode rodar sem pressão. Quando formos falar de tipo de construção, nós vamos falar sobre o Run Flat, tá certo? E DSST é uma tecnologia exclusiva da Dunlop para pneus Run Flat. Cada fabricante, quando faz um pneu, tem a sua tecnologia, principalmente quando usa a tecnologia do Run on Flat, por exemplo. Cada fabricante tem a sua tecnologia específica. A da Dunlop é o DSST. Tipos de construção, vamos falar, nós abordaremos esse assunto com mais propriedade. E RSC é uma outra denominação para um outro país, que também é uma denominação de Run Flat aí, dependendo do país onde vai ser destinado esse pneu aí, ok? Protetor de aro, lembra que eu falei que ia aparecer um lugar que está escrito aqui, ó, Ring Protector, tá? Onde diz, ou seja, proteção de aro, é aquela borracha mais resistente ali que cobre a flange do aro, impedindo que o aro tenha contato, principalmente com guia de calçada, ou principalmente quando o pneu vem a se deflexionar, que o aro vai pegar no piso, ok? Então é um protetor de aro, muita gente valoriza isso no pneu. Digitária é uma outra tecnologia utilizada pela Dunlop, ou seja, é uma tecnologia computadorizada na hora da concepção, na hora do projeto, na hora de fazer o pneu, utiliza-se essa tecnologia dentro de fábrica. Ou a Duraspec, né? No caso a Duraspec, nesse pneu novo da Dunlop, aliás da Falken, né, que a Dunlop trouxe para o Brasil agora, que é o Falken MT, tem a tecnologia Duraspec, nada mais, nada menos que na lateral do pneu, uma coisa rara em pneu de caminhonete, tá? Ele tem 3 lomas, ou seja, 3 camadas, um pneu ultra resistente, até por isso o nome Duraspec realmente é uma tecnologia em pneus da Falken, no pneu MT. Gente, viram quantas inscrições, e isso não é tudo, né? Ainda dependendo do país, dependendo da região, outras informações poderão aparecer na lateral do pneu. E é muito importante que você saiba distinguir essas inscrições para poder argumentar com o seu cliente e fazer uma venda profissional, tá certo? Então, com tudo aqui, nós abordamos a maioria das inscrições que aparecem, principalmente nos pneus nacionais. Beleza, gente? Com isso, encerramos a nossa aula Inscrições na Lateral. Nós vamos voltar com assuntos específicos, com vídeos específicos para algumas delas que são muito importantes, principalmente na próxima, que vai ser, nós vamos falar da medida do pneu. Na próxima aula, no módulo 6, nós vamos falar da medida do pneu e as dimensões básicas que a medida determina para o pneu, inclusive falar de equivalência de pneu e tudo mais aí. Então, próxima aula, conto com você. Gente, dá o seu like ali no vídeo, se inscreva ali e aperte o sininho ali para você receber mais informações, se comunicar comigo aqui, para que a gente possa trocar ideias e levar essa informação para muito mais gente aí no Brasil inteiro, beleza? Valeu? Aí, galera, tamo junto, hein? Até a próxima aula.